Queria agradecer a vocês, a presença de vocês todos aqui. Para mim é mais um momento de satisfação ter vocês aqui dentro da casa do despachante da O seu sindicato homenageia todos os profissionais despachantes aduaneiros que fazem da atividade o principal elo da cadeia logística do comércio exterior brasileiro. Parabéns a você, despachante aduaneiro, pela contribuição, onde a sua participação é fundamental para a exportação ou importação de produtos, superando as dificuldades, barreiras. Sempre fomos hábeis e nos moldamos às situações criadas pelas conjunturas políticas, administrativas e fiscais. A gente sempre teve aquele jogo de cintura, a gente sempre superou todas essas dificuldades. Por isso temos uma atividade centenária e orgulho o comércio exterior brasileiro. Ser despachante é ser comprometido com o cliente, com responsabilidade, ética profissional e com o seu país. Caminhamos lado a lado com a política de comércio exterior, impulsionando a economia, gerando empregos e progresso no nosso país. Ao longo do tempo, está sendo um processo de superação da classe, uma chama sempre constante em conquistar novos caminhos, conquistar uma qualificação melhor por uma classe mais reunida, mais unida. Quero lembrar todos aqueles que nos sucederam nessa nossa missão, que faleceram ou se aposentaram merecidamente. Eles fizeram a história da classe e do sindicato. No dia do despachante, dou vivo a todos esses dignos profissionais e rezo para que Deus nos conceda a graça da saúde, paz e felicidade para continuar trabalhando com dignidade e altivez. Um abraço a todos. Gustavo, pessoal, o Craig vai fazer antes um comentário aqui sobre uma mensagem aqui que muito, ainda nem vi, recebi há pouco, vai ser passado aqui para vocês. Bem, eu não poderia deixar de registrar que, para quem acompanha um pouco a história do despachante aduaneiro, sabe que tem que ter nervos de aço, paciência, por tudo que aconteceu, dos altos e baixos, das coisas injustas, de critérios políticos que muitas vezes não ouviram de forma como deveriam ser respeitados esses profissionais. Muitos daqui, inclusive alguns de vocês, principalmente os que já se aposentaram, sabem muito bem o que a gente está falando, dessas dificuldades, da insegurança, da continuidade da atividade. E isso sempre foi uma sombra que acompanhou por muito tempo as atividades dos despachantes aduaneiros, desde o decreto 646 e outras situações que houveram. E por aproveitar uma ideia do nosso presidente Genescar, nós acabamos fazendo uma surpresa no sentido de que ele gostaria que fosse apresentado algumas mensagens. E pelo relacionamento que a gente, graças a Deus, hoje possui em Brasília, nós encaminhamos essa solicitação do Genescar para que a própria Receita Federal, através de Brasília, pudesse fazer uma mensagem ratificando qual é a posição deles em relação à atividade do despachante. Porque até hoje eu nunca tinha visto, pelo menos presencialmente, uma mensagem de Brasília em nome do secretário da Receita Federal. Pois nós encaminhamos essa solicitação ao Dário, ao Dr. Dário, que é o coordenador da Coana lá em Brasília,
e que ao receber o convite dessa mensagem, ele disse que pela importância do despachante aduaneiro, ele declinaria do convite e passaria para o subsecretário de Aduanas e Relações Internacionais da Receita, em nome do secretário da Receita Federal. E com isso ele passou a semana aí batalhando, e nós de certa forma também, para que a gente pudesse nos trazer hoje essa mensagem, que ratifica, que vocês verão o que a Receita Federal pensa, principalmente aqueles que estão em Brasília, sobre a atividade dos senhores. Acredito que a sombra, acredito que toda essa insegurança, com o tempo, e esse tempo talvez comece agora, em que vocês terão sossego e tranquilidade para exercerem as suas tão gratificantes, gloriosas e importantes atividades. Nos dias atuais, o despachante aduaneiro e seus ajudantes praticam os atos relacionados com o procedimento de despacho aduaneiro de bens, sendo que a principal função do despachante aduaneiro é a formulação da declaração de importação ou de exportação, que nada mais é que a proposição da destinação a ser dada aos bens submetidos ao controle aduaneiro, indicando o regime tributário e aduaneiro a aplicar às mercadorias e comunicando os elementos exigidos pela aduana para a aplicação desse regime. Os despachantes aduaneiros exercem importante função no desenvolvimento das práticas comerciais voltadas para a inserção competitiva das empresas nacionais no comércio internacional. Neste contexto, embora tenham participação facultativa no despacho aduaneiro de bens, no caso brasileiro, aproximadamente 95% das declarações aduaneiras registradas contam com a participação desses profissionais. Cientes da importância da atuação dos despachantes aduaneiros, a Secretaria da Receita Federal do Brasil tem implementado um conjunto de ações voltadas para o aperfeiçoamento da qualificação profissional dos despachantes aduaneiros. Conforme consta de projeto específico do Plano de Modernização da Administração Aduaneira, PMAB, a Receita Federal do Brasil tem trabalhado na implementação de duas linhas de ações. A primeira voltada para a criação de mecanismos de qualificação de despachantes aduaneiros, mediante a organização de treinamentos com conteúdos programáticos envolvendo as práticas de comércio exterior, tendo sido realizado desde 2010 5 iniciativas promovidas pela Receita Federal do Brasil em parceria com a ESAF. A segunda linha de ação contemplou o estabelecimento da necessidade de aprovação em exame de qualificação técnica, conforme disposto no artigo 810 do Regulamento Aduaneiro, disciplinado pela Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 1209, de 7 de novembro de 2011, que tem a primeira realização prevista para novembro de 2012. No dia 25 de abril, os despachantes aduaneiros comemoram o seu dia e a Secretaria da Receita Federal do Brasil aproveita esse momento especial para parabenizar os despachantes aduaneiros de todo o país pelo importante trabalho que desempenham em favor do desenvolvimento do comércio exterior. Muito obrigado. Porque ao longo desse período que eu estou na presidência do sindicato, a gente tem procurado se aproximar cada vez mais das autoridades e demonstrar para eles a importância do despachante. E eu acho que essa mensagem demonstra que vocês não conhecem talvez o Hernani. O Hernani é uma pessoa que era a pessoa que estava no exterior, na OMA, como representante do Brasil na Organização Mundial de Aduanas, há muito tempo, trabalhando pela Receita Federal pelo Brasil lá fora, e agora na administração atual ele voltou para o Brasil para ser o coordenador de Relações Internacionais. É uma pessoa
muito preparados. E isso demonstra a importância do despachante não só dentro do Brasil, como também no exterior. A gente vive participando de atividades junto da Associação de Profissionais de América, da ZAPRA, da própria OMA. A gente teve no final do ano passado em Santos a reunião da OMA. Hoje, nesse momento, estão reunidos lá no Uruguai. Inclusive, eu optei por ficar aqui, mas eu deveria estar lá como observador aqui do sindicato lá no Uruguai hoje, mas eu preferi ficar aqui com vocês. E hoje também eu tenho uma reunião, ontem dia 24, ontem foi a reunião da ZAP, dos profissionais, e hoje tinha uma reunião com os administradores de aduana das Américas. Então está participando vários administradores de aduana de vários países da América do Sul, América Central e Norte. E isso, para vocês verificar, a palavra do Hernani me traz muita satisfação, porque demonstra aquilo que a gente vem fazendo, dialogando com a Receita Federal, no sentido de ter somos parceiros da administração pública. Não somos opositores, mas somos parceiros. Nós temos que trabalhar em conjunto para que as nossas atividades possam se desenvolver mutuamente e complementarmente. Eu acredito que isso daí, no futuro, vai nos gerar muita satisfação e muita reconhecimento da nossa classe perante outras pessoas, outros funcionários embaixo, mais subalternos, que ainda veem às vezes o despachante como uma pessoa que intervém, uma pessoa que vem intervir no processo, mas não com a grandeza, eles veem com outros olhos que não é os verdadeiros. Então, eu acredito que isso, nós estamos num momento ímpar e temos que aproveitar essa oportunidade de, exatamente para as autoridades, nos reconhecer e nos valorizar mais o nosso trabalho. Isso nos dá mais ânimo e nos dá mais coragem para continuar. Eu acho que as palavras do Hernani, eu acho que foram fundamentais, eu acho que para o nosso dia. Eu não tinha visto, mas para mim uma grande surpresa, muito boa mesmo. Eu reconheço que até nós estamos conversando, e o Wagner estava conversando comigo anteriormente, que nós estamos, a gente vive emoções, né? Eu estava falando, a gente vive emoções, né? E a gente, cada dia a gente se surpreende, e essas emoções são positivas, graças a Deus. Muito obrigado a vocês, a presença, e vamos saudar o nosso dia do Despachante da Bandeira.